Olá, tudo bem? Você gostaria de viver para sempre? Existe um conto de Machado de Assis que se chama O Imortal. Eu devo dizer que eu gosto muito de Machado de Assis e que aos 13 anos de idade eu já tinha lido toda a sua obra, com exceção das poesias. Eu não sou muito chegado em poesia. Nesse conto, O Imortal, é narrada a história de um homem que conviveu com uma tribo indígena e descobriu com eles uma poção da imortalidade. O enredo não interessa. Mas descobriu com eles uma poção da imortalidade. Toma um gole da poção e ele permaneceu com a mesma aparência e o mesmo vigor físico, enquanto todos envelheciam. Os seus filhos ficavam velhos e ele permanecia jovem. As mulheres com quem ele se casava envelheciam, mulheres, porque ele casava com uma, envelhecia, morria, casava com outra, enfim. As mulheres envelheciam e morriam e ele permanecia sempre o mesmo fisicamente. Porque temos que considerar que a contínua dor, da perda dos entes queridos e o tédio da vida passaram a imperar sobre ele. Eu não vou contar o final do conto. Se você quiser, ele está disponível na internet. Aliás, toda a obra de Machado de Assis está disponível na internet. Eu li isso pela primeira vez aos 13 anos, mas com o tempo fui entendendo melhor a reflexão proposta por Machado de Assis. E é claro que nós temos que considerar que a situação da sua personagem, desse homem, era embaraçosa, porque nesse caso só ele era imortal, ele era o único. Mas se nós fizermos um exercício de imaginação, mesmo que todos nós pudéssemos manter a mesma aparência e o mesmo vigor físico indefinidamente, muito provavelmente em algum momento a vida tornar-se-ia insuportável. Qualquer pessoa que tenha tido uma infância razoavelmente feliz vai concluir algum dia que a melhor fase da vida foi a infância. Eu lembro da alegria que eu sentia por coisas muito simples, e do fascínio que qualquer novidade produzia em mim, criança. Hoje, quando eu vejo uma criança brincando numa praça, por exemplo, quando vejo uma criança se divertindo, eu fico feliz, eu compartilho da felicidade dela, mas ao mesmo tempo eu lamento a inevitável perda desse mundo de fantasia que caracteriza a infância. Na infância o tempo corre de outra maneira. Quando eu lembro da minha infância, parece que foi uma outra vida. Uma vida sem tempo. Uma vida que não era contada em dias, horas e minutos. E depois de uma certa idade não há mais muitas novidades, Às vezes novidade nenhuma. O que há é uma inexorável rotina, uma repetição quase mórbida dos mesmos atos, das mesmas atividades e, consequentemente, das mesmas sensações e emoções. Essa sensação de repetição esmagadora é muito bem representada, já que estamos falando de livros, muito bem representado no excelente 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, também um excelente livro. Esse livro, um homem abre a porta do quarto e dá no mesmo quarto. E abre a porta desse mesmo quarto e entra no mesmo quarto. E é sempre segunda-feira. Todos os dias ele acorda e ainda é segunda-feira. É claro que, se vivêssemos assim indefinidamente, nós teríamos tempo para conhecer todos os saberes do mundo. Isso é bem interessante, Nós conheceríamos todos os recantos do planeta. Nós experimentaríamos tudo que pode ser experimentado. Nós seríamos como o diabo de Martim Fierro, que diz que o diabo sabe por diabo, mas sabe mais por velho, por ser velho. Seríamos todos diabos velhos, entediados e despidos de qualquer resquício de humanidade. Sabemos que não somos imortais como pessoas, mas muitos acreditam, como eu acreditei,
que somos imortais como espíritos. Eu não sei se continuamos existindo depois da morte, mas se permanecêssemos com a mesma personalidade, né, aos moldes do que imaginou Chico Xavier, também não haveria de ser, né, muito diferente. Também acabar ficando entediante. A não ser que reencarnássemos em seguida. Nesse caso, temos que combinar que perderíamos a personalidade. Por quê? Porque a reencarnação, como ela é retratada na literatura chiquista, ela é a verdadeira morte. Pois quando nós desencarnamos, nós permanecemos vivos, nós permanecemos os mesmos, com a mesma personalidade, com a mesma identidade, mas quando nós reencarnamos, nós somos outros, esquecemos tudo. E aí está uma das divergências entre Kardec e a literatura chiquista. Para Kardec, é possível ao espírito lembrar-se de suas vidas passadas. Para Chico, o espírito só lembra a sua vida anterior, aquela vida que ele acabou de deixar, né? No livro Nosso Lar, o maior best-seller espírita, né, um casal tem permissão especial para acessar os seus arquivos mnemônicos, né, os seus arquivos de memória, de até 300 anos atrás. É o limite estabelecido para eles. Mais do que isso, eles não suportariam. A imortalidade imaginada por Chico Xavier é, no fundo, muito triste. Fazendo uma análise hoje, eu acho isso muito triste. É uma quase eternidade de encontros e desencontros com entes queridos, né, que ora estão encarnados, ora desencarnados. É um apego doentio a entes queridos que se desviaram e que não querem ser salvos, eles não querem ser salvos. E os espíritos espíritas insistindo em salvá-los, né? Como uma legião de Robert De Niro, né, naquele filme Taxi Driver, salvando prostitutas que não querem ser salvas. Eu encarava a imortalidade do espírito e o processo reencarnatório como algo natural. Para mim era uma lei, talvez porque acreditasse inteiramente nisso e me conformasse com aquilo que considerava inevitável. Para mim era inevitável, porque eu realmente acreditava nisso. Hoje não me parece que isso seja possível, ou se é possível, não me parece que seja comum, e mais que isso, não me parece que seja saudável. Uma continuidade da vida pós-morte deve ser realmente agradável se nós ultrapassarmos, pelo menos parcialmente, a barreira espaço-tempo. E como em estados alternativos de consciência, né, em que nós estamos menos sujeitos à precisão impositiva da matéria, como nesses estados a noção de espaço-tempo é diferente, às vezes incomparável, eu acredito que se a vida continua, há de ser muito diferente daqui, algo inimaginável para nós. Enquanto eu acreditava em Chico Xavier, eu pensava que aquelas descrições todas, né, por parte de André Luiz a respeito das coisas do chamado plano astral, que uns chamam de mundo espiritual, né, ou do umbral, né, onde esteve André Luiz, eu pensava que aquilo tudo, todas aquelas descrições eram alegorias aproximadas para que nós tivéssemos uma ideia de como as coisas funcionavam. Nunca me passou pela cabeça, enquanto eu era espírita, que as coisas fossem exatamente como descritas pelo Chico. E hoje eu vejo que era aquilo mesmo que ele próprio imaginava, né? E que eu, como tantos outros, acreditei em Chico Xavier simplesmente porque ele era um homem bom e que parecia incapaz de mentir. Foi só isso. Muita força e paz para você.